Graças a Deus, povo lindo. Então estamos aí, mais uma aula do Rock Summit, mais uma terça-feira para a gente trocar uma ideia e falar sobre maturidade cristã e sobre elementos que envolvem essa maturidade, que envolvem essa caminhada com Jesus. Semana passada, na aula anterior, que está aqui no YouTube, também ali no Facebook, nós falamos sobre Bíblia, sobre a importância de lermos a Bíblia. E hoje, o tema, mais uma vez, nós vamos falar sobre oração, inclusive a introdução vai ser a mesma da aula, mas o tema vai ser a respeito de oração. Então é uma aula mais curta, vão ser menos slides, mas da mesma forma você vai ter uma lição de casa. Lembrando com relação à lição de casa, que se você não faz a lição de casa, tudo bem, problema seu, não estou te controlando, tampouco vou estar lá na sua casa para perscrutar, para estar mexendo nas tuas coisas. Mas quem perde é você, porque quando não exercitamos, nós não aprendemos. Bom, assim como na semana passada eu quero introduzir, antes de nós orarmos, com o texto de Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Você abre aí na sua Bíblia, por favor, esse texto, não vai estar sendo passado aqui nos slides. Diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com o objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Paulo está dizendo que Deus elegeu pessoas com funções diferentes dentro do reino para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, dos crentes, para que esses crentes prestem serviço ou sirvam na edificação do corpo de Cristo. Nós vamos ler até o verso 13, que diz assim: Até então essas pessoas vão trabalhar até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não somente isso, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que eu quero dizer com isso? O objetivo de nós trabalharmos, de nós crescermos espiritualmente, é justamente que a gente se amolde mais e mais ao padrão de Jesus. Ele é o nosso padrão. Podemos sim e devemos, Paulo exorta que nós imitemos uns aos outros, o discipulado é você imitar alguém, mas nós não podemos perder de vista, perder de foco que nosso padrão é Jesus. Beleza? Vamos lá então para o nosso primeiro slide, maturidade cristã. Mas hoje nós vamos estudar oração e repetindo, mesmo slide, o início da semana passada, essa frase do Keith Phillips: Deus trabalha com a premissa de que o desenvolvimento do caráter é mais importante do que o polimento de técnicas. Desenvolvimento do caráter é mais importante que o polimento de técnicas. Logo, você tem que ser a pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus. Lembrem-se da frase que eu usei na semana passada, que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Ainda ligado à questão de orar. Pare e pensa, você já desenvolveu consciência de que mais importante do que técnicas ou métodos é ser a pessoa que Deus deseja que você seja? Pare e pensa, mais importante do que uma técnica, vamos ter um modelo tal, agora a nossa igreja vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser em células, em grupos, vai ser por princípios, por propósitos, Não, cara, o mais importante é você ser o que Deus deseja que você seja. Nós queremos ser uma igreja moderna, contemporânea, nós só vamos cantar cânticos, worship, nada de hinos, não tem nada a ver isso. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Ainda ligado à oração, você está disposto a iniciar uma jornada de morte para você mesmo, para que então, a fim de que Cristo seja nascido em você? É importante. A oração vai trabalhar isso nos nossos corações. E o último ponto, conhecer a Deus só se torna possível quando você decide que Ele mesmo assumirá o governo da sua existência. Então nós vamos orar agora e eu te desafio a assumir esse propósito para o seu coração. Eu sei que nós vamos falar de um tema que parece ser muito fácil, talvez você pense assim: mais oração, pastor, mais oração, Marco, mais Bíblia, como foi a semana passada, mas é fato que as coisas fáceis nós deixamos para trás. Eu digo por mim e provavelmente deve ser o que acontece na sua vida também. Então vamos orar rapidamente e vamos seguir com a nossa aula de hoje então. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo, Pai.
de estudo, de ensino com os amados, não só da Pioneira aqui em Veracruz, mas todos aqueles que estiverem assistindo essa aula. Estende a tua mão sobre nós, move os nossos corações, no nome santo de Jesus, nos ensina a Deus e nos chama a maior intimidade contigo. Amém. Bom, irmãos, lembrando que como texto base das nossas aulas, temos usado esse livreto, Maturidade Cristã, um livreto distribuído pela Convenção Batista Brasileira, pela Junta de Missões Nacionais. É o livreto que eu uso de base nas lições. Então você que é parte aqui da congregação em Veracruz, você tem esse livrinho para que você acompanhe cada lição. A gente passa por uma perspectiva desse livrinho apenas. Então, por que a gente ora? Tu vai ter uma resposta prática aí. A gente ora para estar com Deus, a gente ora para ter as nossas orações atendidas. Dependendo da pessoa que tu perguntar, a pessoa vai te dar uma resposta diferente. Se tu perguntar para um cara religioso, ele vai dizer que ele ora para ganhar coisas de Deus. Outros oram para ter o coração, entre aspas, anestesiado, o coração acalmado. Cada um tem um motivo para orar. Mas como a Bíblia nos mostra, como a Bíblia nos desafia a vermos isso? Bom, vamos ver algumas coisas como objetivos. Primeiro, Salmo 5, versículo 3. Olha que coisa interessante. Diz assim o texto bíblico: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A ideia do salmista, ao falar de manhã, é literalmente no primeiro momento da sua vida. Eu não sei quanto a vocês, tá? E todos nós temos ritmos de vida diferentes. Mas é fato que durante a manhã o nosso cérebro está mais fresquinho, como uma esponja pronta a receber água. E muitos de nós, ao acordar, a primeira coisa que pegam antigamente era o rádio, Eu acordava na casa do meu avô, quando eu dormia lá, estava uma rádio do Uruguai tocando. Mas muitos correm para o rádio, outros correm para as mídias sociais. Para onde você corre? E quando o salmista fala de manhã, ele está dizendo para mim e para você, olha, o primeiro momento, o primeiro toque da nossa mente de manhã precisa ser o Senhor. E ele fala assim, ele apresenta a minha oração e fica esperando. Por quê? Porque ele sabe que ao longo do dia Deus estará agindo na oração dele. Beleza, então, quais são os nossos objetivos nessa lição? Primeiro, eu quero que você tenha uma consciência ampla, amplificada do seu dever e do seu privilégio, essas duas coisas no que trata da oração. Para muitos a oração é um troço pesado, chato, para muitos de nós, mas você precisa ter consciência do seu dever e do seu privilégio ligado a isso. Segundo, tomar a decisão de ter um horário específico para oração. Eu sei que é difícil pra caramba, mas você precisa aprender isso. Eu tenho um momento no meu dia, que é o momento da manhã, Eu tento acordar um pouquinho antes, se for necessário, para estar lá com o meu chimarrão, com a minha Bíblia. Às vezes não é nem chimarrão, você vai ver algo estranho agora, mas às vezes é uma garrafa d'água, mas com a minha Bíblia e um tempo de oração. Terceiro objetivo, reconhecer a prática da oração em todos os aspectos da vida. A oração sim, nós vamos ler hoje, ir para o quarto fechado, mas você pode exercitar ela em todos os momentos da sua história. O que é orar então? Em síntese, é falar com Deus. Simples assim. Mas aí a gente pode fazer outras perguntas. Mas falar o que com Deus? Ou como eu posso iniciar essa conversa com Deus? Nós vamos ver no nosso estudo algumas definições, alguns pontos ligados à oração. Mas desde já eu quero que você entenda o seguinte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós renovamos a nossa mente quando nós estamos com o Senhor. E uma das formas de renovar a nossa mente é experimentarmos uma íntima comunhão de oração. É estarmos com Deus de fato, falarmos com Deus, nos derramarmos diante de Deus. Beleza, então, primeiro ponto, definição e propósito. A oração é um processo dinâmico entre o homem e Deus. Não é um processo onde só um fala, ok? Então, nós vamos ver, mas você precisa desenvolver o hábito de orar com a sua Bíblia aberta. Deus fala prioritariamente pela palavra dele. Ele pode usar outros meios. Eu não estou dizendo que ele não fala por outros meios. Ele pode falar através de um irmão, ele pode falar ao seu coração enquanto você está orando, mas prioritariamente pela palavra. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você precisa orar com a sua Bíblia na mão, porque a oração é um processo dinâmico entre duas pessoas, entre você e Deus, entre você e o Espírito Santo. Ela envolve
O processo de oração envolve a adoração, ele envolve a petição, intercessão e a ação de graças ou gratidão. Você sempre vai ter coisas para agradecer. Pare e olhe ao seu redor. Talvez você, agora no momento de quarentena, a gente está gravando esse vídeo durante um processo bem difícil que a nossa nação está vivendo, o mundo está vivendo. Você tem algumas dificuldades emocionais e mesmo não tenha... Pare e pense, por que eu vou adorar a Deus ou por que eu vou agradecer a Deus? Olha ao teu redor, existem coisas legais que estão acontecendo, Deus está cuidando de você. Confissão, abrir o jogo com Deus, seus pecados. Não é pecado por atacado, mas é dar nome aos bois, é falar cada circunstância, pedir, ou seja, ordenadamente, falar com Deus o que você precisa. Na revistinha lá, chega a ter um quadro com exemplo de oração. Por exemplo, em Gênesis 15, capítulo 15, versículo 2 e 3, Abrão, não tinha trocado de nome ainda, ora a Deus pedindo o quê? Um filho, um herdeiro. Deus, tu diz que eu vou ser uma grande nação, mas nem herdeiro eu tenho? Será que o herdeiro vai ser o meu funcionário? É o que ele está falando lá com Deus. A gente vê ainda no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 13, a oração de Ana. O que ela dizia? Senhor, eu quero filhos. Eu quero um filho. Eu sou estéril, tem piedade, tem compaixão de mim. Uma mulher que estava tão quebrantada que o sacerdote Eli chegou a considerar que ela estava bêbada. Porque ela estava chorando e só murmurava, ela sentindo aquela dor da alma. Nós vemos em 1 Reis capítulo 3, versos 5 e 9, Salomão, Deus chega para ele, olha Salomão, o que você quer, eu vou te dar. Salomão pede só uma coisa, sabedoria, Senhor, eu quero sabedoria. Então, todos esses momentos são pessoas que estão falando com Deus. Nós vemos Maria e Marta, João capítulo 11, verso 30, que elas olham para Jesus e pedem o irmão curado. E Cristo cura esse irmão, dá vida para esse irmão de novo. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, definição e propósito da oração. Guarde isso. A oração é um processo dinâmico entre duas pessoas e o propósito dela, ela envolve confissão, adoração, petição, intercessão, ação de graças ou gratidão. Pensa comigo um instante. Qual o nível da tua abertura para Deus? Meu objetivo não é teologizar, essa aula precisa ser leve, tranquila, mas por mais que Deus seja soberano e Ele saiba de todas as coisas, talvez seja esse o teu argumento, eu oro por atacado porque Deus conhece meu pecado. O fato de você dar nome às tuas necessidades, dar nome aos pecados que você tem que confessar, o fato de você verbalizar mostra a sua humildade diante de Deus. E a Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Da mesma forma que o fato de você colocar em atacado mostra que você não quer enfrentar aquela realidade. Então qual o nível de abertura que você tem com Deus? Você abre seu coração de fato para Deus? Você esgaça a sua alma? Você diz assim, olha Senhor, eu não aguento mais isso por tal coisa. Eu estou muito alegre porque aquilo aconteceu. Você é capaz de dizer para Ele tudo o que passa na tua vida? Deus, eu tenho essa ferida na alma, isso me persegue dia e noite, aconteceu na minha infância. Você entende, muitas vezes nós não somos curados, e Tiago fala isso porque nós não confessamos, nós não abrimos, aquilo permanece lá no interior. Tiago, capítulo 5, fala que nós devemos confessar os pecados e orar uns pelos outros. Vamos lá então. Entenda que Deus quer intimidade com você. Ele quer ser seu amigo e preencher todo o seu ser. Salmo 16, versículo 11, diz que à direita de Deus existem alegrias abundantes. Deus quer encher a sua vida, você precisa buscá-lo, então somente isso. Segundo ponto, os elementos que envolvem esse processo de oração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 5 até o 15, o seguinte, eu vou estar lendo com você aí, você me acompanha, o texto que está publicado na tela. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por que não você? O que esses caras tinham de diferente? Os hipócritas. Por quê? Porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos por homens.
Pessoas, aquele lá, o fulano, o homem de oração, mulher, eles se satisfaziam com isso, era essa a questão. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, eles já receberam, que é aquela recompensa, as pessoas olham e veem aquela oração. Agora quanto a nós, quanto a você. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, Jesus Cristo está sendo cabal, o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Jesus Cristo segue. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios. Não fica repetindo, assim, cego, mesma coisa. Porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não se semelhem a eles, porque Deus, o Pai de vocês, sabe qual a necessidade de vocês antes que vocês peçam. Isso é para mim, para vocês. Olha que tremendo. Deus sabe a tua necessidade antes que tu peça. Antes que tu peça, Deus já sabe da tua necessidade. Portanto, vocês vão orar assim. E aí começa a desenvolver a estrutura do Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. Você pode repeti-la, beleza? Mas ali há uma estrutura, há um modelo que nós podemos seguir. Como? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quais os elementos presentes aí? Intimidade com Deus, fé em Deus, adoração e louvor a Deus, reconhecimento da soberania de Deus, submissão, consagração. Aonde está isso, Marco? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome e venha o teu reino. Dá para tirar uma pregação aí. Você copia depois, prega lá na sua igreja. Ou aqui, quem for um dia pregar na congregação em Veracruz. Quando eu falo que Deus está nos céus, eu estou dizendo que Ele está acima de todas as coisas. Onde tem conexão com o Velho Testamento? Boa pergunta, se você fizesse. De onde vem o meu socorro? Olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro não vem dos montes, não. Ele vem dos céus. Vem do Senhor. Fez os céus e a terra. Santificado seja o teu nome. Sabe que santificar é tu separar algo. É algo que não é normal, algo que não é comum, algo que não é assim em geral. O nome de Deus é santo, é especial. Venha o teu reino. Ou seja, Senhor, eu quero ser submisso, eu quero ser consagrado a Ti, se faça a Tua vontade no meu meio. Né? Quando está ali a petição, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Deus, eu quero não somente a Tua vontade, mas a provisão do Senhor eu quero sobre a minha vida. Confissão, perdoa os meus pecados, assim como eu também perdoo aqueles que pecam contra mim, os meus devedores. Né? Livramento, livra-me do mal. Então você tem ali um esboço mais ou menos do que seria uma oração. Você ir para o seu quarto e você começar a orar. Você glorifica o nome de Deus, você clama pelo poder de Deus, você clama pela santidade de Deus, você confessa pecado, você pede pela sua vida, você pede livramento para Deus. Ok. Ligado à leitura bíblica, então. Né? Terceiro ponto. Oração e leitura bíblica. Oração e Bíblia, né? O crente encontra muitas respostas para suas indagações ao ler a palavra de Deus. É preciso que haja um sentimento de busca. Jesus insiste que o façamos. Guarda isso. Ao ler a palavra de Deus, nós encontramos... Se você é crente de verdade, ao ler a palavra de Deus, você vai encontrar respostas eficazes do Senhor para a sua vida. Alguns irmãos argumentam, não, eu prefiro abrir em qualquer lugar para que o Espírito Santo fale. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que toda a sua Bíblia, ela é a palavra de Deus? Acredita nisso? Que toda a sua Bíblia é a palavra de Deus? Se tu acredita que toda ela é a palavra de Deus, eu te desafio a lê-la de capa a capa. E eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai falar com você, porque Ele é Deus.
E quando fala ali na afirmação, ó, Jesus insiste que façamos isso, olha só esse texto de Mateus capítulo 7. Ah, desculpa, gente. Deixei Filipenses 2 ali. Tá, não é. É um errinho. Você deleta aquela parte de Filipenses 2. É Mateus capítulo 7, verso 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, ora, se vocês, que são maus, pecadores, têm uma tendência a má, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, né, o nosso Pai que está nos céus, nos dará boas coisas se nós lhe pedirmos. O que Cristo está dizendo é, pessoal, sejam perseverantes na oração, busquem, sejam atuantes, sejam constantes, porque Deus vai atender vocês. É o que Jesus está fazendo. Ok? Beleza. Ponto 4. Como, de que forma e quando orar. Bem, primeira coisa, o crente em Cristo ele deve manter uma atitude constante de oração. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que devemos orar sem cessar, orar constantemente. A gente leu antes Mateus 6, você deve sim ter seu momento secreto, seu quarto secreto, mas não perca a oportunidade. Haja com ousadia. Tem alguém doente perto de você, você já ora por aquela pessoa. Gente, é um hábito que todos nós nós precisamos começar a crescer nesse hábito. Lembra? Nosso propósito? Ser como Jesus Cristo. A oração do crente deve incluir elementos tais como adoração, gratidão, arrependimento, confissão, intercessão, petição e consagração. A gente falou disso antes, ali analisando o Pai Nosso rapidamente. Então, você ora em todo tempo, você bota esses elementos dentro da sua oração e entenda que você vai ganhar quando você tiver uma hora marcada com um encontro especial por Deus. Não interessa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, no seu horário. Um pastor chamado Dave Hurley, ele costuma dizer que ele tem o propósito de ele orar no mínimo 1h30 por dia. Mas pela agenda dele ele não consegue. Então ele separa meia hora de manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite. Ele separa em 3 momentos e consegue então ter essa 1h30 de oração todos os dias. Por fim, irmãos, uma dica final. Essas 4 palavrinhas aí, a gente falou outros elementos, mas se você memorizar isso aqui, você já tem basicamente um esquema de oração. Como é isso? Adoração, confissão, súplica e ação de graças. Adore a Deus. Adore. Bota lá um hino, pegue o seu hinário, cantor cristão, HCC, se você não tem, bota lá uma música do Spotify. Eu não sei, pega um hino, pega alguma coisa lá e adora a Deus. Pegue os Salmos. Né? A gente deu esse exemplo, já dei esse exemplo semana passada. Abra os Salmos na sua Bíblia. Vou abrir aqui para você ver aleatoriamente os Salmos. Salmo de número 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, firme para sempre. Aleluia, Senhor, como é maravilhoso confiar em Ti, porque Tu és santo, Tu edificas. Entendeu? Está orando ali, Tu está adorando a Deus pela palavra dEle. Confissão. O que quer dizer confissão? Realmente abrir o jogo com Deus. Senhor, estou sendo tentado nessa área, estou sendo tentada nessa área, preciso de ajuda nisso, preciso de ajuda naquilo. Súplica, aí você abre o jogo de novo. Deus, né, nós estamos necessitando disso ou daquilo aqui em casa. Nesse tempo de quarentena, Senhor, nós temos recebido menos recursos e precisamos... Deus é o dono de tudo, gente. Deus controla até a quarentena. Então fique tranquilo. E por último, a ação de graças. Existem com certeza elementos na sua vida, na sua história que você pode agradecer hoje. Começa a olhar para esses elementos com o espírito quebrantado, com o coração grato. Para ficar fácil de você memorizar, eu vou trocar de cor, tá bom? Olha só, adoração, confissão, súplica, ação de graças. Eu uso mais ou menos esse esqueminha. Ó, axa.
memorizei Axa e eu faço disso o meu roteirinho de oração diária. Deixa eu diminuir o slide aqui, só um instante, e aumentar o meu rostinho para você, esse rostinho bonito. Vou botar aqui no meio. Bom, conto que você faça, conto com você para que você esteja fazendo a lição de casa, né? Aqui o projetos concretos de vida são alguns questionamentos ligados à oração, assim como uma leitura bíblica, tá? Tá muito forte a luminosidade, tá difícil de ver, mas ó, até já comecei a fazer alguma coisa ali, você vê minha caneta riscada, tá? Mas faça a lição de casa. Se você está assistindo, você é de outra congregação, outra denominação e está assistindo isso, pegue os elementos básicos, aquilo que é útil dessa mensagem e aplique na sua vida. Comece a fazer, comece a aplicar. Se você começar a fazer, começar a aplicar, você vai começar a colher no seu coração e na sua história. Tem coisas que eu não tinha lido antes e que eu já fazia e eu já tenho sido abençoado por esse tempo de oração muito. Você conhece alguém que é um novo cristão, recém está caminhando na fé cristã? Mostra para ele essa mensagem. Mostra para ele essa mensagem, para essa pessoa. Diz assim, olha, assiste lá, cara. Isso vai te ajudar, vai te dar dicas eficazes. Tá? Compartilha com o maior número possível de pessoas essa mensagem aqui, para que chegue no coração de outros. E por fim, se você de alguma forma quiser ajudar o nosso ministério, aqui na descrição do vídeo tem uma conta, você pode estar depositando qualquer valor ali, você vai estar ajudando não diretamente o pastor Marco, mas você vai estar investindo num processo de plantação de igreja, você vai estar ajudando uma comunidade cristã que está nascendo aqui na cidade de Veracruz, no Rio Grande do Sul. Ok? Eu fico por aqui, que Jesus te abençoe e ore sem cessar. Um dos textos que a apostila nos desafia a ler é Jeremias, capítulo 33, verso 3. E uma vez um missionário, lá na cidade de Bagé, na igreja onde eu nasci de novo, tinha um missionário pregando e ele dizia assim, ligue para o céu, irmão. A ligação do céu é muito simples. 100-33-3, esse é o número do céu. Eu fiquei pensando, como? Ele explicava, faça jejum. Olhe para o céu e faça jejum. 00, seus 2 joelhos no chão, dobradinhos. E 33:3 é Jeremias, onde diz, clama a mim e responder-te grandes coisas. Clama a mim e eu te responderei. Vai lá, ora e creia que Deus vai fazer grandes milagres, tá bom? Beijo no coração, que Jesus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Fui!